visitar. Na verdade, nós estamos invadindo aqui a residência de Denis, fazer mais um evangelho. E antes de a gente começar, eu queria dar alguns avisos, né? Alguns recadinhos, na verdade. Primeiro, eu estou aqui com a camisa do EGEP, né? Fazer um agradecimento. Aqui no último evangelho eu esqueci, né? de agradecer a todos que participaram do EGEP, como organizadores ou participantes, né? E em 2014 teremos mais EGEP, né? Inclusive temos botões aí sendo distribuídos já do Eu Vou para o EGEP, o 13º EGEP, 14º. Vamos lá, então, outro aviso é sobre a Ciranda. Ciranda é um evento que vai acontecer, é a Ciranda de Arte e Comunicação Espírita. É um evento que vai acontecer nos dias 30 de novembro, 1 e 2 de dezembro, na Federação. É um evento que vai ser um mix aí de arte e comunicação, né, com várias atrações. Procurem no nosso site, na página do Facebook, mais detalhes, né? A programação é vasta, não vou aqui entrar em detalhes, mas tem Merlânio Maia, acorde, temos peças teatrais, esquetes, monólogos, apresentação musical, muita coisa boa. Então dê uma olhada, os ingressos estão sendo vendidos a um preço promocional de 50% de desconto até o dia do evento. O outro recado é a pedido de Larissa e de uma amiga nossa, Socorro, que é a presidente do Consolador, do Centro Espírita Consolador. Nós estamos organizando o Dia das Crianças para as crianças da cidade do Cajá, né? Então será no dia 14 de outubro e nós estamos doando brinquedos, estamos fazendo uma campanha para arrecadar brinquedos para essas crianças que vivem em condições precárias, em beira de estrada, assim, crianças que não têm oportunidade mesmo de estar brincando, de ter acesso a esses brinquedos, né? E estaremos então recebendo até o dia 13 esses brinquedos na Federação, na livraria, vocês podem deixar lá, ok? Esses são os nossos recados. Vamos agora iniciar o evangelho de hoje, fazendo a prece inicial. Eu queria pedir à nossa amiga Persíncula para fazer a nossa prece inicial. Então vamos elevar os pensamentos a Jesus, o Divino Amigo, a Deus, nosso Pai de amor e bondade. E vamos pedir a Jesus que nos envolva a todos em vibrações de paz. Vamos pedir a Jesus que abençoe todas as pessoas que se voltam a Ele pedindo amparo, pedindo esclarecimento, pedindo uma consolação. E que nós todos, neste lado, nosso amigo, quando realizamos mais um Evangelho Online, possamos permanecer todos na mesma vibração de paz, de amor e de tranquilidade, rogando a Jesus que as nossas vibrações cheguem a todos os lares e a todas as pessoas que se conectam conosco a partir deste momento. Que Jesus, o Divino Amigo, nos ampare a todos, nos abençoe e nos guarde na sua paz. Que assim seja. Que assim seja. Então, amigos, vamos pegar os nossos evangelhos, este livrinho aqui maravilhoso, e abrir no capítulo 14. Capítulo 14, no item A Parentela Corporal e a Parentela Espiritual. E para que vocês possam acompanhar de maneira mais dinâmica, para quem não está aí com o evangelho, vocês podem ver aí pelos nossos slides. Podemos então ir para o primeiro slide, primeira parte do texto. Os laços de sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Não é o pai quem cria o espírito de seu filho. Ele mais não faz do que lhe fornecer um invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho, para fazê-lo progredir. Então, diante dessa nova perspectiva espírita,
de que nós somos espíritos imortais, né? Nós temos uma origem muito mais transcendental do que só a matéria. Eu acho que vocês podem me ajudar aqui. Nós poderíamos dizer que nós não pertencemos uns aos outros, né? Nós não temos esse vínculo que muitas vezes a gente estabelece de posse uns aos outros, né? Então, o que Denis, você poderia contribuir? Dando boa noite, então, agradecendo a sua participação aqui hoje. Boa noite a todos. É com muita alegria que nesta casa nós recebemos os amigos para tão importante, tão inovador projeto do Evangelho no Lar. Nós temos muita fé de que a internet consiga disseminar o conhecimento espírita com mais facilidade para o mundo todo. Mas o tema da noite de hoje, dentro do capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 14, que diz: honra teu pai e a tua mãe, dentro dele tem um item que vai exatamente falar do parentesco corporal e parentesco espiritual. Honra pai e mãe é coisa muito antiga. Aquele que não honra seu pai e sua mãe peca nas coisas mais básicas. Mas a doutrina espírita, ela entrou numa área inovadora ao explicar melhor a parentela corporal, que é a mais facilmente entendível. Nós imaginamos sempre que essa parentesca corporal seja a verdadeira, mas o Espiritismo traz essa parentela espiritual como verdadeiramente a que explica todas as coisas. Somente o Espiritismo, através das reencarnações e através das provas e também das expiações, é que vai fechar certas situações onde os laços consanguíneos eles não batem. Os laços consanguíneos, através da doutrina espírita, você vai perceber que certas famílias são famílias de amor. Existem laços profundos entre os espíritos. Laços de simpatia, que são os mais importantes. Realmente, se numa família existem esses laços de simpatia, realmente essa família é uma família, vamos chamar assim, verdadeira por essa simpatia. Mas existem famílias onde os laços consanguíneos praticamente não representam nada. Existem pessoas, irmãos, que não têm simpatia nenhuma uns pelos outros. E aí nós vamos compreender uma situação onde, em algumas vezes, alguns espíritos pedem como prova o recebimento de filhos com mais problemas, de filhos bem diferentes. Nem tudo, a doutrina espírita explica, é expiação. Nem tudo é a reparação de algo que precisa ser consertado do passado. Muitas vezes, algumas coisas são provações. Então, nós vamos perceber que só a doutrina espírita ela explicaria com maior profundidade, né, o problema desses laços de sangue que, ora, são perfeitos, são simpáticos e, ora, não são laços de família como nós poderíamos entender. Eu acho que... Ótimo, Denis. Agradecendo o seu comentário. E, Persíncula, uma pergunta. Diante dessa perspectiva, qual a importância dos pais de terem esse conhecimento de que os filhos não são criação deles, e sim são espíritos que já foram criados, que têm as suas tendências já? Qual assim, as implicações disso no processo de criação, de auxílio aos seus filhos? Que importância isso traz? Boa noite a todos. Para nós espíritas, é muito fácil compreender essa questão da reencarnação. Para quem não é reencarnacionista nem espírita, fica mais difícil. Mas mesmo assim, a misericórdia divina envolve a todos, porque todos somos filhos de Deus. É uma importância, para mim, para o espiritismo de forma geral, a importância,
Porque nós conhecemos a realidade do espírito. E cada vez que o espírito retorna à Terra, pela misericórdia divina, ele vai receber, ele vai encontrar aqui um pai e uma mãe que vão recebê-los, para darem andamento ao seu processo de educação na Terra. A importância, porque os pais sabem que os filhos não são propriedade sua e que não foram criados naquele momento daquela encarnação. São espíritos viajores do tempo que estão estacionados no nosso lar por essa existência, né? Sabendo que em outras encarnações eles tiveram outros pais e outras mães, e que nas próximas reencarnações certamente também terão outros pais e outras mães. E a importância maior é saber que nós, os pais e as mães, somos os grandes colaboradores de Deus na educação dos espíritos aqui na Terra. Verdade. Então nós vamos seguindo, mas vocês fiquem à vontade, aqui o ambiente é bem informal, vocês fiquem à vontade para comentar. Vamos seguir para o próximo trecho do texto, o próximo slide. Os que encarnam numa família, sobretudo com parentes próximos, são, as mais das vezes, espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações, que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Mas também pode acontecer sejam completamente estranhos uns aos outros esses espíritos, afastados entre si por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem na Terra por um mútuo antagonismo, que aí lhes serve de provação. Então, Denis, o que seriam essas provações e qual o impacto dessas provações no aprendizado espiritual desses espíritos? Bom, nós até falamos das provações, ou seja, as provas e as expiações. O que são as provações? O espírito, ele, normalmente, ao reencarnar, ele recebe informações de algumas provas que seria interessante para ele experimentar. É claro, as expiações virão, mas algumas provas é oferecido a um espírito consciente, né? Uma trajetória evolutiva. Muitas vezes a espiritualidade oferece a esse espírito, nessas provações, uma certa família, né? É claro, em outras situações, certas famílias se apresentam como expiações. Então aí nós vamos ver que certos espíritos antipáticos entre família, aí nós já sentiríamos normalmente certas expiações. Mas pode ser que um espírito bem mais evoluído, ele reencarne numa família para levar àquela família uma certa estabilidade. Existem provas, né? Existem provas que são, nós vamos ver na questão 258 do Livro dos Espíritos, né? Cujo assunto é a escolha das provas, né? Que o espírito ele pode pedir, em determinadas situações, uma determinada família. Então, é verdade, Denis. E assim, o que fazer quando a gente constata que existe assim esse débito, esse antagonismo que o Kardec fala aqui entre familiares, né? Quando a gente percebe, um percebe no outro um desafeto que aparentemente não tem explicação. O ideal seria que os espíritos reencarnassem por afinidades, né? Os laços da consanguinidade são muito fortes, mas os espirituais são mais fortes ainda. Mas como a Terra é um planeta de provas e de expiações ainda, o que se registra nas famílias, na grande maioria, é que nós estamos aqui mesmo, reunidos numa família consanguínea, é mesmo por expiação e provações, como disse o nosso amigo Denis. Quando as famílias, principalmente os pais, né, quando percebem, quando detectam comportamentos diferentes entre seus filhos, o que deve vir em primeiro lugar é uma tomada de conduta para educar esse espírito, até porque o objetivo principal da reencarnação é o melhoramento dos espíritos, né? A reeducação. E a função primordial de pai e mãe, a missão, o papel de pai e mãe é educar. E aí nós vamos encontrar
na própria doutrina espírita, os caminhos, né, as orientações para educar as crianças. Primeiro, observando como elas são, as suas tendências, né, os seus gostos. E a partir daí, com muito amor, com muita ternura, trabalhar para educar essas tendências, sem ser agressivo, né, sem ser autoritário. E essa é a grande dificuldade que os pais e as mães encontram na Terra. Porque, às vezes, eles não querem ser pais, assim, mais, vamos dizer assim, controladores dos filhos. Não é bem esse o termo. Eles não querem ser pais que determinem regras, limites, que estabeleçam um controle para os filhos. Eles querem ser pais bonzinhos. Hoje nós temos muito isso, os pais bonzinhos. E aí deixa os filhos à vontade, né, para fazer o que eles querem. Então não tem aquele momento de educar, de chamar atenção para o limite e para o que realmente eles devem desenvolver na vida. E esses problemas, eles tendem a crescer ultimamente. Nós estamos vendo, os educadores e pais, estamos vendo esse problema crescente. Porque muitos pais e mães não querem ter o trabalho de educar, porque educar dá muito trabalho. Então, nós vamos aprender na doutrina espírita que o objetivo principal da reencarnação é exatamente esse. É o pai e a mãe observar o filho e trabalhar essas tendências e para que ele se conscientize que está na Terra para evoluir. E é uma tarefa muito difícil educar. E muitos pais desistem no meio do caminho, né? Muitos pais e mães desistem. Mas aí você tinha perguntado, nesse caso, como é que faz, né? É exatamente tratar a criança com muito amor e com muito carinho. E a doutrina espírita nos esclarece e nos ajuda bastante, porque aí nós estamos diante de um problema que tem que ser resolvido. Porque a reencarnação, dentro do processo reencarnatório, nós trazemos muitos problemas que foram criados em vidas passadas para resolver aqui, né? Então, é sentar o pai e a mãe com o filho ou com os filhos e resolver o problema da forma mais cristã, da forma mais evangelizada possível. E falando com conhecimento de causa, né? Estou aprendendo muito porque você já tem experiência, tem filhos maravilhosos, filhos que realmente demonstram que foram muito bem auxiliados. E realmente, Persíncula, a dificuldade imensa de lidar com esses desafetos, mas é preciso que a gente tenha em mente que o nosso compromisso, ele sempre volta, né? A gente não consegue fugir, né? Então, onde a gente tenha algum débito, tenha falhado, isso vai vir de alguma forma o mais próximo possível, né? Mesmo a gente sabendo que a gente reencarna em vários locais, em várias situações, mas é muito provável que o compromisso maior esteja ao nosso entorno, né? Os espíritos disseram a Kardec, né, que a maior missão que a gente desenvolve na Terra é de pai e mãe. Verdade. Uma missão muito... Exatamente. Nós vamos perceber que Jesus trata desse assunto da família quando, estando cercado numa casa por uma multidão de pessoas, ele foi avisado de que lá fora desta casa tinha muita gente. Aí alguém disse: Jesus, lá fora a tua mãe e os teus irmãos querem falar contigo, né? E ele aproveitou a oportunidade para deixar bem claro, né? Quando ele diz: quem é minha mãe e quem são meus irmãos, né? Minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do Pai. É claro que ele trabalhava aí a ideia do parentesco espiritual. Ele não estava naquele momento querendo dizer que os irmãos e a mãe teriam algo que ele não gostasse, mas ele aproveitava a oportunidade para alertar, para deixar para a história transcrito na Bíblia essa passagem de que realmente ele, face ao elevado, tendo em vista já ser um espírito elevado, só se preocupava com as coisas do espírito, e ele dizia: quem é a minha mãe, quem são meus irmãos? Seriam aqueles que também, como Jesus, faziam a vontade do Pai, ou seja, eram espíritos espiritualizados, como ele é. Então, essa é muito interessante quando se fala do parentesco corporal e parentesco espiritual, que nós relembremos que Jesus
já falava disso. Porém, Jesus, numa certa passagem, quando um jovem rico, quando ele quis saber de Jesus como ir para o céu, ele não esquece de dizer: meu jovem, honra teu pai e tua mãe. Uma das coisas que ele diz lá. Ele diz: mas eu já faço isso. Então veja que Jesus, ele jamais deixou de dar importância, né, a esses vínculos corporais também, porque a espiritualidade não prepara um espírito, não reencarna um espírito numa família à toa. Não existe o acaso na doutrina espírita. Então esse espírito, ele tem que receber dos pais a orientação, o afeto, e quando os pais estiverem já numa idade avançada, essas pessoas devem proteger os pais. Então jamais nós desprezemos os laços corporais, que também são importantes. Nós temos sim compromisso com os nossos irmãos, que nós sabemos são muito diferentes de nós. A espiritualidade realmente, as diferenças de graus espirituais, de objetivos de vida, né, de ocupações profissionais, nós vamos, com o passar do tempo, nos diferenciando cada vez mais dos nossos irmãos pela complexidade que nós vamos desenvolvendo na nossa vida. Mas nós jamais devemos deixar, né, de ter em mente que nós temos responsabilidades com os nossos familiares, né? E muito bem falou versículo quando diz que realmente a importância número 1 dos pais é a educação dos filhos. A educação moral, ou seja, a formação de um caráter e de um comportamento equilibrado, respeitoso, né? Então, realmente, a importância número 1 dos pais é educar os seus filhos. Exato. Inclusive, esse tema, honrar o vosso pai e a vossa mãe, que é o tema do 14º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, também é um dos mandamentos da lei de Deus, né? E o mandamento diz assim: honrar teu pai e a tua mãe a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor Deus te dará. E é o único mandamento, não é, que tem uma recompensa. Então, nós que somos pais e mães e filhos, né, porque nós também somos filhos, nós precisamos entender bem isso. O respeito que nós devemos nutrir pelo nosso pai e a nossa mãe, que nos ensejaram uma oportunidade reencarnatória na Terra. Então, só por esse motivo, nós, os filhos, devemos honrar o nosso pai e a nossa mãe. Nós vamos ver uma coisa interessantíssima do espírito de uma mulher chamada Alcione, alguns chamam de Alcione, né? Era um espírito já muito evoluído e que pede para que a espiritualidade conceda a ela uma reencarnação. Ela, um espírito que não precisava mais reencarnar num planeta como a Terra, já merecia, já estaria em condições de reencarnar em mundos melhores, mas ela, por amor a uma pessoa que tinha ficado para trás, ela pede uma reencarnação na Terra, tendo aquele espírito como filho dela, para poder levantá-lo. Então nós vamos ver que coisa bacana é a reencarnação, que coisa bacana é o amor, como é importante e como a função da mulher. O Livro dos Espíritos, quando trata de família, na questão da igualdade, lei de igualdade, naquele item, igualdade dos direitos do homem e da mulher, fala dos deveres sublimes da mãe. Por que a mulher ela é mais frágil? Aí diz, porque tem as missões mais delicadas. E na questão 821 deixa claro que entre a função da mulher seria tão importante quanto a do homem. Lá fica bem escrito, bem claro pelos Espíritos. Diz, maior até é a função da mulher na Terra. É ela quem dá a todos nós as primeiras noções de vida. Então vocês imaginem como é importante uma mãe, uma mulher, uma pessoa que tem essa delicadeza, tem essa sensibilidade mais apurada, para dar ao espírito as primeiras noções de vida. Então todos nós passamos pela infância e todos nós devemos muito aos nossos pais. Devemos muito.
Só para registrar, eu acho que o exemplo que você falou do livro Renúncia, né? Acho que é Renúncia. De Alcione, realmente é um exemplo de história. A gente vai prosseguindo mais pelo tempo, mas creio que vocês já estão falando sobre isso, então nós vamos andar com os slides, vamos ler mais de um slide agora. O terceiro slide não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. Segue-se que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se o fossem pelo sangue. Podem então atrair-se e buscar-se, sentir prazer quando juntos, ao passo que dois irmãos consanguíneos não podem repelir-se, conforme se observa todos os dias. Problema moral que só o Espiritismo podia resolver pela pluralidade das existências. Nós vamos seguir com o próximo slide. Vocês vão acompanhando por aí. Há, pois, duas espécies de famílias: as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Duráveis as primeiras, se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos, através das várias migrações da alma. As segundas, frágeis com a matéria, se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente, já na existência atual. Então, meus amigos, a gente percebe que a visão da doutrina espírita é muito mais ampla. E longe de desvalorizar a família, né? Longe de dizer que não há tanto valor porque nós fazemos parte de uma família muito maior, acho que, na verdade, ainda nos torna mais próximos uns aos outros, né? Quando a gente percebe que existe um vínculo muito maior entre o nosso próximo, mesmo que ele não esteja junto a nós no nosso vínculo familiar, né? Existe uma relação de familiar em relação à nossa própria criação, como irmãos, já desde o início, evoluindo e passando por vários cenários, várias situações juntos, né? Como a gente vê em vários livros espíritas, são, na verdade, parece uma novela, né? Que as relações vão se delineando de forma que várias pessoas se encontram em várias situações, né? Exato. Na verdade, porque na família consanguínea é onde vai diluir os problemas, não é? Resolver os problemas. Então, os problemas são criados e quando os espíritos retornam para o mundo espiritual, aí se dão conta de que precisam retornar à Terra para resolver o problema. E a consanguinidade serve exatamente para isso. Enquanto estamos na Terra, os laços consanguíneos são muito fortes, né? Você veja as brigas entre irmãos. Na hora de um problema, na hora de uma decisão, todas as diferenças se desfazem e as famílias e os irmãos se juntam. A família consanguínea se junta para resolver o problema e para se fortalecerem mais ainda. Então, é muito importante a gente guardar muito bem isso no nosso entendimento. As famílias consanguíneas, os laços de sangue, eles servem como suporte para a gente resolver o problema, porque você é irmão do outro até o final da existência terrena, da existência corporal. Você será o pai e a mãe daquela criatura até o final da existência. Não tem como fugir disso, né? Então, Dani, diante disso, você acha que a gente não poderia transformar esses laços corporais depois em laços espirituais já? Mas essa é a tendência natural, transformar os laços corporais em laços espirituais. Essa é a finalidade da Essa é a finalidade, né? exatamente. Nós vamos perceber que, graças ao esquecimento do passado, espíritos se encontram sob o mesmo teto e criam ali, muitas vezes, um pai e um filho, criam ali algum vínculo de amor, né? Ou pelo menos de respeito, né? E, de certa forma, de gratidão no começo do filho para com o pai, e na velhice, aquele pai que vai ser grato ao filho. Então é muito interessante, vocês estão
tocando num assunto muito importante. É a transformação desses laços consanguíneos em laços espirituais. Isso é uma grande verdade. E isso se acelera quando o homem percebe, né, que em Jesus, no amor, nas qualidades cristãs, né, nas qualidades cristãs, o homem encontra o embelezamento da sua alma, e quando ele começa a mudar, começa a transformar-se moralmente, então ele passa a quebrar os laços de ódio, e os outros passam a respeitá-lo, e os outros que o acompanharem, aí sim passam a fazer parte, né, em simpatias espirituais dessas famílias espirituais. Então é muito importante que o homem se eduque espiritualmente para que ele leve consigo outros espíritos para uma vida mais digna, uma vida mais equilibrada e feliz, uma vida com mais justiça, né? Uma vida com mais valores espirituais, de fé, né? De conhecimento, de esperança. Porque realmente, quais os grandes problemas e que atrapalham na vida da família? O egoísmo e o orgulho. Quantos dentro de uma família não querem roubar do próprio irmão o dinheiro? E aí algumas vezes, né, a gente vê por mais décadas, séculos ou milênios, rivalidades entre irmãos por causa do egoísmo misturado com orgulho. Então você vê que quando o homem se espiritualiza, ganha a consciência de detalhes da sua realidade maior, que é um espírito imortal que reencarnará muitas vezes. Ele passa a viver uma vida mais saudável, um termo mais simples, né? Uma vida mais saudável, sem afetar, sem magoar tanto as outras pessoas. E aí sim, a gente pode até dizer que ele, no futuro, quando ele se espiritualiza, ele acelera um processo onde no futuro ele reencarnará em famílias com laços, os verdadeiros laços espirituais. Agora, aqueles que ficam insistindo nos valores da matéria, continuam retardando a formação dessa família espiritual, que no futuro todos nós seremos espiritualizados e viveremos em famílias espirituais. É inevitável, né? O compromisso de hoje, né? Inevitável que esses laços se transformem em espirituais com o tempo, se não nessa encarnação, com certeza nas próximas. Nós vamos seguir agora também lendo os 2 próximos slides. Foi o que Jesus quis tornar compreensível, dizendo de seus discípulos: aqui estão minha mãe e meus irmãos, isto é, minha família pelos laços do Espírito. Pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Vamos para o próximo trecho. A hostilidade que lhe moviam seus irmãos se acha claramente expressa em a narração de São Marcos, que diz terem eles o propósito de se apoderarem do Mestre, sobre o pretexto de que este perdera o espírito. Informaram da chegada deles, conhecendo os sentimentos que nutriam a seu respeito, era natural que Jesus dissesse, referindo a seus discípulos do ponto de vista espiritual: eis aqui meus verdadeiros irmãos. Então, essa compreensão trazida por Jesus, você já tinha até mencionado, desfaz então todos esses nossos rótulos, né? E a incompreensão do próximo, o trabalho do mestre, como é que a gente então deve nos comportar diante de companheiros que ainda não entendem muitas vezes o nosso comprometimento com a mensagem evangélica? É como o próprio Cristo passou por essa situação, né? São laços familiares, mas a gente não pode esperar que todo mundo compreenda, às vezes, nosso compromisso com a doutrina espírita e com o Evangelho de Jesus, que às vezes se coloca acima desses laços, né? Um espírito muito maduro, ele tem a facilidade de compreender que essas pessoas que não aceitam alguns assuntos mais espirituais, elas estão no nível
de maturidade delas, e aí sim nós vamos entender no capítulo 18 do Evangelho de Mateus, ali pelo versículo 20, quando o eterno perdão era citado por Jesus a Pedro: Pedro, você deve perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Então nós precisamos ter essa visão de que as pessoas que têm uma compreensão maior, elas também são desafiadas a terem uma paciência maior. Então, o que nós poderíamos recomendar para pessoas que não compreendem certos assuntos, né, certos posicionamentos nossos, é que nós precisamos ter essa visão de, primeiro, compreendermos que se nós tivermos essa informação dessas realidades espirituais, sobre famílias, se nós temos algum esclarecimento e as pessoas não têm, nós precisamos aceitar e tolerar e perdoar. Não que nós sejamos pessoas evoluídas, mas nós precisamos exercitar essa nossa capacidade de deixar o outro tranquilo. A doutrina espírita diz que a natureza não dá saltos, as pessoas somente pouco a pouco amadurecem para compreenderem certas coisas. Então nós precisamos ter uma visão de alteridade, como existe um livro, né, de tolerância entre as religiões, né? P5, eu vou só ler o último trecho que segue esse mesmo raciocínio para que você possa comentar para nós, né, conosco. Embora na companhia daqueles estivesse sua mãe, ele generaliza o ensino que de maneira alguma implica haja pretendido declarar que sua mãe, segundo o corpo, nada lhe era como espírito, que só indiferença lhe merecia. Provou suficientemente o contrário em várias outras circunstâncias. Na verdade, apesar desse chamado e dessa nova perspectiva, desse parentesco espiritual que Jesus nos traz, ele também, em vários outros momentos, não deixa de valorizar a sua própria mãe, né? O próprio honrar pai e mãe, que a gente já mencionou, né? Então, então, esse entendimento da mensagem do Cristo, muitas vezes nós nos deparamos com entendimentos muito, vamos dizer, que especificam um contexto, não especificam um contexto, né? Pegam algumas passagens do Cristo separado e não entendem o valor dele no contexto, né? Então, essa passagem do Cristo não poderia ser de desvalorização diante das outras mensagens, do contexto em que ele estava falando, não é verdade? Exatamente. Inclusive, os Espíritos nos esclarecem a respeito dessa passagem, que os irmãos de Jesus achavam que ele estava louco, né? Enlouquecido por aquela mensagem que eles não entendiam de jeito nenhum. E eles estavam ali porque eles queriam exatamente, né, os irmãos de Jesus, tirá-lo daquele trabalho. Uhum. E aí, quando ele diz quem é meu pai, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, e logo em seguida ele diz, todo aquele que faz a vontade do meu pai. Então, todos aqueles que entendem realmente a sua mensagem, esse sim será o seu irmão, o seu pai e a sua mãe. Quanto à doutrina espírita, nós trazemos uma luz que nos esclarece bastante a esse respeito. Porque como nós falamos agora há pouco, né, como Denis falou agora há pouco, as famílias consanguíneas, elas existem exatamente para darem abrigo aos espíritos reencarnantes. E aqui nós vamos aprender a trabalhar nossas diferenças. E quando nós retornamos para o mundo espiritual, todo o afeto, todo o amor, toda a ternura que tiver sido construído nessa família ficará para sempre. Então, é dessa forma que nós vamos adquirindo as virtudes, né? Porque todas as qualidades que nós aprendemos, elas não se perderão mais. Então, meus amigos, nós devemos entender exatamente isso com essa passagem do Evangelho de Jesus. Todos que seguiremos os seus ensinamentos, né? Seremos seus irmãos. Então, é longe de uma mensagem de exclusão e sim de uma mensagem muito mais ampla de inclusão, né? Então, amigos, eu sei que o papo está muito bom, a conversa está ótima, mas nós já vamos nos encaminhando para o final do Evangelho no Lar, né?
vamos apresentar os temas para a próxima semana, para vocês já irem escolhendo na página do Face. Os temas são, primeiro, esquecimento do passado, o capítulo 5. Segundo, atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado, capítulo 10. E o terceiro, Jesus em casa de Zaqueu, capítulo 16. Então vocês já podem ir escolhendo, né? Isso é interessante, a gente dá a oportunidade do pessoal ir escolhendo. E vamos agradecer então a aqueles que participaram, assistindo conosco e interagindo conosco no Facebook, pela internet. A Maria José, o Reinoldos, Kátia, a Mocidade Espírita Lins de Vasconcelos, do NEAC, do Núcleo Espírita Allan Kardec, lá em Cajazeiras, né? Agradecemos aqueles que estão acompanhando de lá. E as cidades que estão conectadas, que nos conectaram assistindo o nosso programa. João Pessoa, Alagoa Grande, Esteio, no Rio Grande do Sul, né? Rio Grande do Sul. Pombal, Souza, aqui na Paraíba, Belo Horizonte, Minas Gerais, Curitiba, Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo. Então, as fronteiras não existem com esse trabalho, com essa ferramenta, né? Vamos encaminhando para o final do Evangelho, pedindo ao nosso amigo Denis que faça a nossa prece final, encerrando nossos trabalhos. Mestre Jesus, te pedimos que continue a nos apoiar e apoiar esse grupo nesse magnífico trabalho de divulgação da mensagem de amor e paz que tu deixastes na Terra, através da internet, porque este grupo realiza um belo trabalho e, com certeza, algumas pessoas, naquela curiosidade de verificar o que é o Evangelho no Lar, encontrará sempre um papo esclarecedor, cheio de amor, cheio de objetividade na explicação das coisas da vida. Te agradecemos, Mestre, por ter permitido que este lar, este simples lar, tenha participado desse trabalho do Evangelho no Lar. E te rogamos, ó Pai, que faça de cada um de nós aqui pessoas mais trabalhadoras, mais conscientes, mais direcionadas à divulgação do Teu Evangelho, visando a transformação do planeta Terra num mundo de regeneração. Assim seja. Assim seja. Agradecendo acompanharam a transmissão e aqueles que estão assistindo pelo YouTube, compartilhem esse trabalho se vocês gostaram, para que atinja a mais pessoas, né? Então, muito obrigado por mais a transmissão e até o próximo Evangelho Online.